aqui começar a gravar. Agora sim está gravando, então, para você que está assistindo depois, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente pode ir começando, e aí quem vai chegando, puxa um banquinho, senta e pronto, né? O nosso objetivo hoje é terminar, digamos, esse sobrevoo no Pedagogia do Oprimido, né? Para que daí eu já possa passar o bastão aí do nosso curso aí, mas a gente já fala disso. Mas antes da gente voltar para aqueles slides, e hoje eu já digo que vai ser assim, projeta um pouquinho do slide, lê um pouquinho, para e a gente conversa, vai ser assim, né? Compartilha e descompartilha, né? Assim, né? A tela, porque a gente tem bastante coisa para comentar, eu acho que dá muito pano para manga a parte que a gente está. Né? Mas o Inafran colocou uma pergunta no encontro passado que é muito interessante, que, assim, né? Se a gente voltar na nossa marcha lá que a gente estava fazendo, né? No Educação como Prática da Liberdade, o Freire ali, ele se opõe em relação ao ISEB, em relação na seguinte formulação, né? Que o diálogo entre elite e povo não era possível, o diálogo espontâneo não era possível, mas que isso, para isso acontecer, precisaria ter, seria o papel da educação, né? Ou seja, é algo que é intencional, é algo que precisa ser promovido, que precisa ser induzido, né? Você precisa de uma ação para isso. Porque, inclusive, quando a gente fala de educação, né, não existe prática educativa sem intencionalidade. Né? Cada um de nós, como professores, né, professores, quando entra numa sala de aula, a gente sempre tem uma intencionalidade, né? É característico do ato educativo, né? Uma intencionalidade, né? Porque trata da transformação dos indivíduos e também, né, da sociedade em última instância, mas enquanto aprendizagem, enquanto um fenômeno do indivíduo, né? A gente espera que as pessoas se transformem, que elas saiam daquele processo de alguma forma modificadas, né? É disso que trata a educação. E assim sendo, ela não é uma ação qualquer, né? Ela é uma ação direcionada, é um ato intencional, né? Você sabe de onde está saindo e aonde pretende chegar, né? E aí, o que o Freire trazia na Educação como Prática da Liberdade é de que esse diálogo não iria acontecer espontaneamente, como o ISEB colocava, né? Mas que é papel da escola, né? E da educação, né? Fazer com que os indivíduos se percebam, né, da realidade, não só dos conteúdos, mas também da sua própria realidade, né, considerando a educação como um ato político, né, de perceber o mundo e tomar à frente o mundo, né, ser protagonista ali da sua realidade, e agora com mais instrumentos, que aí sim ter ali um incremento, um aumento, né, caminhar nos níveis de consciência até chegar a uma consciência crítica, né? Na pedagogia do oprimido, essa formulação muda, né? Ele não vai falar mais do diálogo entre elite e povo promovido pela educação, mas ele vai falar de um diálogo que acontece entre os oprimidos, né? Entre as pessoas que estão na base, né, do sistema, aqueles que são os mais desvalidos, que não detêm o poder, né? E que aí elas colocam, a educação tem o papel ali de promover esse diálogo entre os oprimidos que vão colocar suas agendas, e o processo vai se dar em lutas, em pleitos e tudo mais, né? E aí o Inafran colocou uma questão que inclusive me ajude se eu não estiver traduzindo corretamente a pergunta,
que era assim, bom, mas uma hora que o Freire ele vai, já nos anos 90, 80, né, 90 ali, para política institucional, né, ele vai ali para a Secretaria Municipal de Educação, né, São Paulo, ele ali ele é obrigado a fazer diálogos, digamos assim, com também quem, né, uma parte da elite ali que também ocupa cargos e lugares ali e coloca suas agendas, né? Então, a pergunta não seria uma contradição? Me ocorreu o seguinte, né? Eu acho que a gente precisa colocar as formulações no tempo que elas são feitas e no contexto que elas são feitas. Quando a gente está falando de pedagogia do oprimido, né, que ele vai trazer essa informação, que o diálogo se dá entre os oprimidos, tal, não sei o quê, e é papel da escola, ele não está falando da política institucional. Ele está falando do papel da escola, ele está falando da educação como, né? Ele não está falando dessas pessoas que um dia podem ocupar cargos dentro de uma política institucionalizada, né? Aí, uma vez que ocupa esses lugares, aí é outra seara, é outro. E mesmo que essas pessoas ocupem esse lugar, elas se tornam representantes, né, ali, né, interlocutores ali de pessoas que estão aqui embaixo, produzindo seus diálogos e agendas e tudo mais. Então, isso só foi me ocorrer depois, mas eu repito, não é uma resposta definitiva, né? É só uma coisa que me ocorreu depois, dias depois, né? Mas ele ali, penso eu que no Pedagogia do Oprimido, ele está falando de escola, né? De educação, né? E quais são as experiências pregressas? Qual é a empiria? Foi tudo o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? As experiências em Angicos, de alfabetização em Angicos, experiências anteriores de alfabetização com os operários e filhos de operários no SESI, né? Então, essa é a empiria, né? É desse lugar que a gente está falando, e não da política institucional, né? Eu não sei se eu consegui contribuir com um pouquinho mais com esse debate, mas, repito, não é uma resposta definitiva. Eu mesmo acho que eu tenho que estudar mais para conseguir dar uma resposta talvez um pouco mais elaborada, tal, não sei o quê. Tá? Por exemplo, eu não procurei ainda, por até falta de tempo mesmo, nos livros do Freire, se tem alguma coisa que ele fala sobre mais esse lugar da política institucionalizada, tal. Eu gostaria de ver se ele fala alguma coisa sobre isso, sobre a atuação já nesse lugar, né? Talvez, se ele falar, né, tiver alguma coisa escrita, talvez seja nesses escritos que a gente tenha mais elementos, inclusive, para ele ver, né? Para a gente poder discutir isso melhor. Eu não sei se eu consegui jogar um pouquinho mais de luz, e na Fran, que fez a pergunta aí, tá tudo bem? Então tá bom. Então, a gente vai continuar fazendo aquela marcha, né, do Pedagogia do Oprimido, e aí a gente está tipificando, né, as características do opressor, e a gente ainda vai fazer hoje as características dos oprimidos, tá? A gente tem um combinado aqui que é o seguinte, todo mundo aqui é oprimido, tá? Opressor, a gente está pensando o quê? Opressor grande mesmo, né? Os donos do PIB, talvez, né? Aquela minoria da minoria, ou pessoas, ou sistemas que cumprem esse papel aí de né? De oprimir, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, a gente lê um pouquinho e volta.
Muito bem. Então, só para recapitular, a gente só tinha lido uma, né, no começo do nosso último encontro, né, a questão de, né, uma característica que pratica uma falsa generosidade, né, eu não vou ler de novo, porque isso aqui já foi, é só para relembrar, mas é uma característica, né, é aquele tipo de ajuda que não é ajuda, é aquela ajuda que, na verdade, faz com que as pessoas fiquem no lugar que elas estão, né? É aquela generosidade que se alimenta da miséria, do desalento, né? Que em nada tem a ver com lutar para que as causas daquele desfavorecimento, daquela exploração, desapareçam, né? Então, isso é uma característica, uma das características do opressor, né? Essa aqui a gente não avançou para ela, né? Eu até coloquei aqui início do quarto encontro. Essa aqui, acho que agora a gente avança nela, né? É dito da seguinte forma, né? Os opressores, eles prescrevem as finalidades de ser, o lugar social, as buscas e os anseios dos oprimidos. Eu acho que em relação a isso a gente tem muitas histórias para compartilhar. Aqui é um pedacinho do livro que ele fala assim, né? Eu vou ler aqui só para entender do jeito tal como ele coloca. Um dos elementos básicos na mediação opressor-oprimido é a prescrição. Toda prescrição é imposição da opção de uma consciência à outra. Daí o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de consciência hospedeira da consciência opressora. Então, o oprimido tem uma espécie de consciência, ele é hóspede da consciência do opressor, né? Então, ele inclusive, adota muitas vezes a subjetividade e o discurso do opressor. Por isso, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito, faz-se à base de pautas estranhas a eles, as pautas dos opressores, né? Então, quando a gente está falando aqui, nota que ele meio que já está caracterizando também o oprimido, né? Ou seja, muitas vezes o oprimido adota a pauta do opressor, ele defende o opressor. Os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a expulsão dessa sombra, exigiria que eles preenchessem um vazio deixado pela expulsão do conteúdo, outro conteúdo, da sua autonomia, né? Então, é aquela história, né? Eu já vou parar aqui o compartilhamento. Né, o oprimido que vai falar assim, olha, mas é assim, porque se não for assim, então como vai ser? Né? Agora, essa coisa da prescrição, dentro dessa chave, cabe, olha, coisas nada bonitas, né? Cabe práticas machistas, racistas, homofóbicas, tudo e todas as outras coisas que vocês quiserem. Eu acho que talvez aqui nós possamos compartilhar, quem se sente à vontade, quantas vezes nós, né, cada um de nós, alguém tentou dizer aonde a gente podia estar e não podia estar. Aqui não é lugar para você, aqui é lugar para você. O seu lugar é esse, não é aquele. Faça isso, não faça aquilo, né? Não sei, alguém tem alguma história para compartilhar? Se sente à vontade, não sei.
Acho que um exemplo que me ocorre agora e que foi recentemente discutido no trabalho tem a ver com, por exemplo, a dificuldade de algumas pessoas negras de se entenderem como negras, justamente em razão dessa prescrição de que essa identidade não é uma identidade boa. Então, muitas vezes as pessoas negras têm uma certa dificuldade de se entenderem como tal em razão dessa relação estrutural pouco simétrica com os brancos. Né? Então, acaba ser... Evidentemente que isso no Brasil se soma à questão da miscigenação, etc., mas como alguns movimentos dizem, a polícia sempre sabe quem é negro. A polícia sempre sabe distinguir o negro do branco. E muitas vezes as próprias pessoas negras não conseguem se entender como tal em razão de que historicamente essa identidade foi tida como uma identidade ruim, uma identidade que não é valorizada. Por consequência, há essa dificuldade de reconhecimento. É evidente que as políticas recentes que eu falo, não a política de agora, mas as políticas de valorização da diversidade étnico-cultural que a gente viveu anos antes do golpe de 16, deu uma mudada nesse quadro, mas eu acho que ainda é uma coisa que persiste. Talvez esse seja um exemplo, não sei. Eu queria compartilhar. Eu acho que tem a ver um pouco com o que o Inafran falou, mas no sentido do reconhecimento e não do não reconhecimento, né? Isso aconteceu comigo. Eu estava professora numa outra universidade que não é essa aqui, né? Que não é a UFBC, no interior de São Paulo, e morava num bairro que era considerado bairro nobre da cidade. E aí um dia eu estava na minha casa, no meu apartamento, e desci o elevador com o lixo. E aí, assim, todas as pessoas que descem o elevador com lixo, ninguém se arruma para colocar o lixo na lixeira, né? Você vai principalmente porque eu estava terminando de fazer faxina na minha casa, eu estava com shorts, uma camiseta e chinelo, e desci no elevador de serviço para descer, para colocar o lixo na lixeira. Quando eu entrei no elevador, com a sacola, né? Tinha um rapaz no elevador, e aí eu disse para ele, pode descer, porque eu estou com o saco de lixo, depois eu desço, né? Espero o próximo. Assim, não, pode descer, tranquilamente, não tem problema. Então, eu entrei no elevador e fui descendo. E eu morava no 5º andar, e eu acho que foram a descida de elevador que foi mais demorada para ele, não para mim, né, mas para ele, porque ele me fez a seguinte pergunta quando eu entrei no elevador. Ele era um homem branco, ele estava de terno, e ele me disse o seguinte: você pode entregar esse cartão para sua patroa? E aí ele me deu um cartão, que era um cartão de corretagem, né, de imóvel. Então, eu assim, já muito escolado e muito sagaz, porque não era a primeira vez que isso me acontece, como diria o Pica-Pau, eu peguei o cartão numa mão e passei para outra mão e disse para ele, está entregue. Ele olhou para mim com uma cara de muito sem graça e disse assim, você mora aqui? Aí eu respondi, moro. E ele não conseguiu mais olhar para mim, ele foi até o térreo olhando para o chão. Ele saiu do elevador e foi embora sem olhar para trás. Então, é muito essa coisa de qual é o lugar que as pessoas acreditam que a gente esteja, né? Porque esse tipo de pergunta poderia não ter sido feita se fosse uma pessoa branca que entrasse no elevador na mesma situação que eu, com a mesma vestimenta que eu. Porque quando eu digo que eu estou de short e camiseta, não eram rasgados, não era nada disso, era só um short e uma camiseta, né?
Então, essa coisa assim, eu não espero que neste condomínio, neste lugar, uma mulher negra que entra no apartamento que entra no elevador com um saco de lixo na mão, ela é moradora. Até porque esse é o tipo de condomínio em que mulheres negras estão fazendo o serviço de limpeza e de faxina. Então, é um pouco da mesma, né, da mesma face aí dessa moeda que o Inafran coloca, né, de como essas coisas estão estruturadas, de como essas coisas estão organizadas socialmente, mas coisas que uma coisa que eu consegui responder por conta também do outro espaço, do outro lugar que eu já ocupo e que eu já ocupava. E que, muito provavelmente, uma outra pessoa negra não saberia o que fazer. Talvez pegaria o cartão e ficasse quieta, talvez, né, enfim, não entenderia, não necessariamente, ou fizesse questão de não se colocar nesse lugar, né, de não entender, não desfaria esse... e não desfaria desta forma, talvez, essa situação, né? Eu fiquei muito orgulhosa de mim depois de conseguir ter pensado isso muito rápido, da troca do cartão de mãos, né? Porque eu poderia não ter pensado nisso na hora, mas eu fiquei muito satisfeita de ter feito isso, porque isso causou um impacto muito grande nessa pessoa, né? Eu não sei se ela aprendeu com isso e talvez possa ter um pouco mais de cautela ao fazer esse tipo de pergunta para o outro, mas para mim foi um momento bastante emblemático, né? E eu acho que tem a ver aí um pouco com a pergunta que o Marco faz, e uma das coisas com as quais eu me sinto à vontade assim, de compartilhar. Bom, Cláudia, primeiro, obrigado por ter compartilhado essa história aqui com a gente. Eu devo dizer que, olha, eu desço com o lixo, só né, dando força aí para a sua história. Eu desço com o lixo no elevador, todos os dias eu desço de pijama, tá? Eu desço de pijama mesmo, e o meu pijama é meio furadinho, é bem roto. Não, olha, nunca ninguém perguntou se entendeu? Se eu só estava trabalhando, fazendo faxina, então, né? Então, você vê, né? Não é fácil. Eu lembrei de uma história. Hoje dá para a gente conversar bastante, tá bom? Dá para a gente contar muita história, dá para a gente, né? Para cada tópico ali que a gente vai avançando, né? Eu vou contar. A história ela é séria, mas eu vou me reservar contar ela de um jeito um pouco mais, assim, de um jeito um pouco mais leve e bem humorado, tá bom? Mas o enredo é sério, tá? Bom, eu tenho uma notícia para dar para vocês, que é o seguinte: eu não estou professor 24 horas por dia, né? Então, chega num sábado à noite, né? É claro que essa é uma história antes da pandemia, é uma história, né, de quando a gente podia se aglomerar, tudo, né? Então, antes de 2020, mas também não é uma história tão velha assim. Então, era num sábado à noite, eu resolvi sair para dançar, né, descansar um pouco a cabeça. Eu gosto muito de dançar, de beber e tal, mais de beber do que de dançar, mas enfim. E aí, né, sábado à noite, né, fui com alguns amigos, aí fomos, assim, numa casa noturna dançar, tudo bem, aquela coisa normal, né? E aí era 2 horas da manhã, eu já estava na terceira bebida, mais para lá do que para cá, né? E aí alguém me cutucou assim no ombro. Aí eu virei para trás e acontece o que acontece com muitos professores, com muitas professoras. Eu escutei a frase: professor, você aqui. Eu, ai, não, oh, não, né? E era um menino
que, sim, eu lembrava muito bem dele, eu era agora ex-aluno lá da UFABC, né? Aliás, se vocês encontrarem os seus professores, professoras por aí, nunca chega assim, professor, chama pelo nome, tá bom? É melhor. E aí, aí o menino não contente, ele começou a chorar. Aí a pessoa começou a chorar, e chorava. Eu falei, ai meu Deus, isso aqui tá saindo, né? O que eu faço? A pessoa tá chorando. Aí eu falei, não, eu tenho uma coisa aqui para contar para você, que eu nunca te contei. Eu falei, ai, pronto, agora o que vem agora, né? Aí a gente foi para um lugar que estava mais silencioso, assim, né? Tinha mais longe do barulho. Aí as pessoas que estavam comigo falaram, tá tudo bem, você precisa de ajuda? Não, tá tudo bem, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bom, aí eu entendi a história. Era o seguinte, a história era a seguinte, ele contou que ele tinha vindo da Bahia, de uma cidade muito pequena mesmo, né? E que ele decidiu vir para São Paulo para poder estudar, porque ele queria estudar. E aí ele contou que as pessoas da família dele, mãe, tia, irmãos, enfim, né, todos os parentes lá, quase que boicotaram a vinda dele para São Paulo, não queriam que ele viesse estudar. E qual era a justificativa? Olha, fulano, você não tem que estudar lá em São Paulo, porque estudar, ir para São Paulo, frequentar uma universidade, não é lugar para gente como a gente. Gente como a gente nasceu para ficar aqui, né? Quando muito, trabalhar atrás de um balcão. Não desabona nada em trabalhar atrás de um balcão, é tão digno como qualquer outro trabalho. Mas o que o menino dizia é que ele queria mais, ele sonhava com outras coisas além, né? E as pessoas não, falou, seu lugar é aqui, você tá louco de ir para lá. Não é lugar de gente como a gente. E aí ele bateu o pé, veio sozinho, sem grana, sem nada, passou mal perrengue, deu um jeito, né? E aí a gente tem políticas afirmativas na universidade, precisou de bolsa de permanência, precisou de um monte de coisa lá para poder comer, poder morar, enfim, né? Aí que a gente vê como essas coisas são importantes. E aí, ele disse que ele teve muita dificuldade de prosseguir com os estudos, quase estava querendo desistir da universidade, né, porque ele não conseguia acompanhar nada. E aí ele veio me agradecer, e aí parênteses mesmo, eu não sei o que eu falei ou o que eu fiz, não sei, não tenho essa consciência, fecha parênteses, mas ele disse que quando teve aula comigo e com uma outra professora lá, ele percebeu que ele era capaz de aprender, de estar lá, de estar, né? E aí ele veio me agradecer, porque ele estava quase desistindo do curso e depois lá que ele teve as vivências dentro da disciplina que eu estava, outra professora estava também, ele se sentiu encorajado de terminar o curso, e aí ele estava querendo, naquele dia que a gente se encontrou lá naquela festa, enfim, ele queria dizer que ele tinha acabado de se formar, ele tinha colado o grau há uma semana atrás, e que agora ele era engenheiro, né? E aí ele veio agradecer, por isso que ele estava lá chorando. Tal. É claro que eu fiquei super feliz, né, né, falei, nossa, né, aí que a gente vê como a profissão da gente é importante, né, como transforma as vidas, né, é muito sério fazer parte do percurso de alguém, da vida de alguém, né, mas eu podia estar lá na terceira bebida, mas eu lembrei da pedagogia do oprimido, né, eu não esqueci não, falei, olha, nossa, né, essa coisa da prescrição, né, mas daí é a pessoa que é oprimida, trazendo para si o discurso, não, ali não é lugar para você, não é lugar de gente com a gente, né? Bom, essa é a história, né? O menino agora já seguiu a vida dele lá, acho que está muito bem, obrigado, né? Mas isso me marcou muito, né? E ao mesmo tempo me deu, assim,
a certeza apesar dos pesares, né, essa nossa profissão é uma profissão que é muito importante, e ela é importante porque transforma muito as vidas, e não é pouco, não, né? Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês têm mais histórias dessa coisa da prescrição, do lugar social, não sei? Isabel, se você está falando alguma coisa, está fechado o seu microfone. Pronto, agora foi. Eu tenho uma historiazinha, não sei se ela cabe aqui, mas ela mostra, no meu conceito, ela mostra bem o opressor fazendo-me pensar com a cabeça dele, né? Eu oprimida, né? Eu fui trabalhar e eu coordenava um trabalho de direitos humanos. E chegou uma das advogadas, eu estava com dor de dente, muita dor de dente. E chegou uma das advogadas que trabalhavam conosco e falou: nós acabamos de montar o consultório da minha filha. Ela está com um consultório muito bom, né? Eu vou te levar lá. Eu falei: não, doutora, eu não posso ir porque eu não tenho condições. Eu vou esperar, vou tomar um remedinho e vou no meu bairro, onde eu conheço, né? Não, não, você não vai ficar com dor de dente. Eu vou te levar lá e a minha filha vai te olhar. Ela ligou para a filha falou não. E travou. Cheguei lá, ela olhou a minha boca, fez ali um curativo, né? O que precisava fazer, depois virou para a mãe e falou assim: nossa, ela tem uma boca limpa. Como dizendo, no meu entender, como dizendo, vocês que estão na periferia e que são pobres, não sabem cuidar da boca de vocês. Que foi uma expressão assim que ela se admirou de falar: nossa, ela tem uma boca limpa. Isso aí me chocou muito. Falei, como é que pode, né? O conceito até onde vai, né? É uma historiazinha curta, mas que realmente machuca as pessoas, né? Claro. Claro, claro, machuca muito. Bom, sinta-se abraçada aqui por todo mundo, e assim, não é fácil, né? Não é fácil. É uma das. Já falando um pouquinho dos oprimidos, a má notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: quando a gente tipifica o opressor, meio, para mim, assim, já está meio no imaginário o que esperar. Mas quando a gente vai falar do oprimido, pelo menos para mim, é pior ainda. Porque o oprimido, o Freire ele vai dizer que é um ser dual, ou seja, ele é parte opressor e parte oprimido. Isso porque reproduz os discursos do opressor, né? O opressor, inclusive, ele é muito bem sucedido porque ele consegue colocar o discurso dele na boca do oprimido, né? Então, a gente vê pessoas que são oprimidas também fazendo coisas, né? A gente volta nisso já, mas aí os exemplos não acabam nunca, né? Eles são infindáveis. Mas vamos avançar mais um aqui. Inauguram a violência e o ódio. Essa daqui, ela tem muito a ver
ela tem muito a ver com né? Eu penso muito que tem muito a ver com aquele discurso, às vezes, da criminalização dos movimentos sociais, né? Normalmente a gente vê por aí, né? Ah, essas pessoas bárbaras, né? E aí o Freire vai dizer que, olha, não são os oprimidos que são violentos. Quem são violentos são os opressores. Eles é que inauguram a violência, né? Então ele diz assim: daí que, estabelecida a relação opressora, né, aquela relação de desigualdade, esteja inaugurada a violência, que jamais foi até hoje na história deflagrada pelos oprimidos. Como poderiam, aí ele vai dizer, né, como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência, né? Como poderiam ser os promotores de algo que, ao instalar-se objetivamente, os constitui? Não haveriam oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados numa situação objetiva de opressão. Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não reconhecem nos outros, não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelos que oprimem como o outro. Inauguram o desamor, não os desamados, mas os que não amam porque apenas se amam. Os que inauguram o terror não são os débeis, que a eles são submetidos, mas os violentos que, com seu poder, criam uma situação concreta e que geram os demitidos da vida, os esfarrapados do mundo. Quem inaugura a tirania não são os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a humanidade negada, mas os que a negaram, negando também a sua. Quem inaugura a força não são os que se tornaram fracos sob a robustez dos fortes, mas os fortes que a debilitaram. Então, essa daqui tem muito a ver, né, com, pelo menos o exemplo que me ocorre mais de frente é o discurso da criminalização mesmo de movimentos sociais, né? Então a gente escuta muito, né? Ah, essas pessoas bárbaras, esses invasores, esses criminosos, né? E aí a gente tem aí, inclusive, diversos programas na TV, né? Programas Alguma Coisa Urgente, Alerta, né, esses programas policialescos, né, que tem um tanto dessa narrativa, né, enfim, né, fazer o que faz. Não sei, alguém quer comentar algo? Temos tempo. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, Marco. Eu já me denuncio aqui, que eu cheguei atrasada na aula e eu tô conhecendo Paulo Freire agora, não tive a oportunidade de ler ainda, mas enfim, não li ainda. Claro, claro. Então, acho que a minha pergunta pode estar totalmente errada, mas assim, simplificando, o Paulo Freire fala, né, pelo que eu entendi que você falou, que os oprimidos não podem ser opressores. Mas, assim, quando a gente, assim, resumindo bem, quando a gente fala do pobre de direita, no caso, assim, aquela pessoa da classe média, que é da classe trabalhadora, mas acaba reproduzindo essa opressão. Porque, assim, politicamente, ela tem um poder maior, mas economicamente, assim, o poder dos meios de produção e tudo mais, ela não tem. Mas, de certa forma, ela acaba continuando esse ciclo, né? Pode ser um supervisor, um chefe, uma pessoa assim nesse nível e acaba tendo esse sentido assim de opressão. Como que funciona? Como que o Freire explica isso? Então, é ótima a sua pergunta, Letícia. É justamente isso. O Freire, quando a gente for falar do oprimido, mas já falando, a primeira característica do oprimido é que ele é um ser duplo. Ele é oprimido e opressor.
E por que isso? Porque o oprimido, ele, como o opressor, o sistema opressor, figuras opressoras, elas são donas dos meios, do capital, enfim, elas têm uma dominância, elas são muito bem sucedidas em criar um cenário onde os oprimidos vivem dentro daquela lógica, né? Então, uma característica do oprimido é querer ser como o opressor. O ideal de vida do oprimido é ser o opressor. Isso quando a educação não é libertadora. Quando a educação não é libertadora, não é uma educação que dá uma amplitude de uma consciência crítica, a primeira coisa que o oprimido vai querer ser. Porque qual é o exemplo de pessoa bem-sucedida que ele vê ali? Né? É o opressor. Né? Então, os opressores, eles são muito bem-sucedidos por colonizar a consciência do oprimido. Né? Que daí que o Freire vai falar que é a consciência hospedeira, né? E aí o oprimido passa a defender, inclusive, pautas que seriam completamente estranhas a eles. Né? Por exemplo, sei lá, já tive várias discussões, por exemplo, com meu irmão. Né? O meu irmão vem com algumas falas ali que muitas vezes eu falo para ele, olha, escute, mas vem cá, você é do agronegócio? Você é dono de banco? Então, por que você está defendendo essa agenda? Né? Mas a pessoa não se percebe, né? Então, eu não sei se eu consegui te responder, Letícia. Não, conseguiu sim. Pelo que eu entendi, então acaba que acontecendo a alienação, né? É Uma isso. pessoa alienada, não se reconhece, não se identifica como classe trabalhadora, como O Freire, oprimido. exatamente, o Freire ele vai falar em algum momento, ele vai falar, olha, falta consciência de classe. Uhum. Marco, Deu para entender. eu fico com a impressão de que por essa análise ser muito baseada numa perspectiva marxista, onde a opressão é vista como uma opressão por meio dos meios de produção, a partir do trabalho, ou a partir de questões materiais, acaba que determinadas opressões, que são opressões, relações de opressão, parecem não encontrar muito espaço nesse tipo de discussão, nos moldes em que o Paulo Freire coloca. Porque, assim, você pode ter uma mulher que é rica, mas que é oprimida pelo marido, em razão do patriarcal que se impõe, né? Você pode ter um homem negro que é rico, mas que sofre racismo, ainda que o dinheiro pode vir a amenizar isso, mas entende? Então, assim, eu fico pensando um pouco se essa leitura excessivamente marxista, nada contra o marxismo, absolutamente a favor, mas se isso não simplifica, às vezes, relações que são muito mais complexas do que essa relação dada pela diferenciação material entre dois polos, né? Não sei se eu consegui expressar direito. Conseguiu. E aí, olha, às vezes a gente fica numa situação de que a gente não pode tecer nenhuma crítica ao Paulo Freire. Essa é uma crítica que é feita pelo viés teórico, que é uma crítica válida. O Freire, ele não aprofundou temas como esses que você traz. Eu acho que ele abre uma porta, mas ele caminha até um lugar.
entendeu? E aí são outras pessoas, digamos assim, são outros pensadores, outras pessoas que vão caminhar a partir daí, né? Esse é um ponto de crítica válida, né? Que não é a difamação. Quando a gente coloca isso, não quer dizer que então que tudo que ele fez não vale a pena, que é uma... Não, né? Assim como, sei lá, Piaget também não resolveu tudo, não abordou, teve questões que ele priorizou em detrimento de outras, e Vygotsky também, e Vallon também, o Freire também fez certas escolhas teóricas, né? E questões como essa que você colocou, de fato, não são tratadas adequadamente, né? A gente fica, às vezes, sem ter muito elemento para trazer uma complexidade dessas relações que você coloca. Esse é um ponto. Eu vou voltar aqui a compartilhar para a gente avançar nas outras aqui. Tá? Essa daqui, são duas em uma, né? Enxergam o oprimido como coisa e defendem a existência do oprimido para que possa existir a sua, né? Então, o oprimido, ele é uma coisa, né? O opressor ali, né? O oprimido é alguém que ocupa uma função, né? Ou nem isso, é uma coisa mesmo, não é nem humano, né? E ele precisa que o oprimido precisa existir para que a sua existência esteja garantida. Então, aqui, né, aqui parece meio estranha a frase, mas é a continuação de algo, né? É que para eles, formados na experiência de opressores, tudo que não seja o seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles. Vão sentir-se agora na nova situação como oprimidos, porque se antes podiam comer, vestir, calçar-se, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam, nem tão pouco passeavam, quanto menos podiam ouvir Beethoven, qualquer restrição a tudo isso em nome do direito de todos lhe parece uma profunda violência do seu direito de pessoa. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Então, nessa aí se enquadra aquele tipo de comportamento de que quando você diz para uma pessoa que ela não pode fazer algo, ela vai falar, mas eu sempre fiz assim, como se fosse um direito adquirido. E aí, quando você passa um pito, aí ela que se sente oprimida, ela se sente vedada no direito dela. Ah, porque eu tenho o meu direito de me expressar, meu direito de... Né? Né? Eu acho que não faltam exemplos disso. Né? Sabe um exemplo horroroso disso? Foi um artigo que acho que, se não me engano, foi a Danusa Leão, escreveu quando foi aprovada a PEC das empregadas domésticas, equiparando os direitos trabalhistas das empregadas domésticas a outros trabalhadores. Ela é revoltada no artigo dela, dizendo que é cultural do Brasil ter determinadas relações com as empregadas domésticas, porque, veja só, inclusive os apartamentos já são pensados como uma dependência de empregada. Como que agora os patrões vão abrir mão de a empregada dormir no local, ou pagar pelo horário em que ela está lá dormindo? Né? Então, isso acho que é um exemplo que mostra muito como qualquer tipo de conquista de direitos que necessariamente implica limitação de privilégios é visto como uma afronta a um direito supostamente sagrado dessas pessoas de gozarem, de terem determinados privilégios, determinadas benesses do sistema. Bom, ótimo exemplo, né?
Porque, ó, que absurdo agora, onde esse mundo vai parar? Né? Estou me sentindo ameaçada com isso, né? Né? E aí, né? E isso é muito comum da gente escutar, gente, esses discursos são bem fortes, né? Não sei, alguém quer comentar alguma outra coisa? Me lembrei de um caso curtinho. Um, um certo dia, já faz um tempo, eu estava andando na rua, de mãos dadas com meu companheiro, e aí passou um carro e gritou assim, bicha, sabe? Bicha, a pessoa é tão covarde que ela grita e vai embora, né? Não fica lá para, né? Não é só assim que ela é corajosa. Aí, aí eu tô achando desagradável, enfim. Aí eu comentei depois do ocorrido com uma terceira pessoa que, né, não estava na situação, comentando, fulano, puxa, aconteceu isso. Ela falou, não, mas você é muito sensível. Isso sempre foi assim. Mas como sempre foi assim? Você gosta de ser destratado assim, né, na rua, assim, gratuitamente? Não é direito adquirido isso. Né? Ninguém está lá para isso. Não, mas aí fica assim, né? Tipo, dando entender que a pessoa tem o direito de fazer o que ela quer. Não tem o direito de fazer o que ela quer. Assim, né? Enfim, fim da história, né? Mas é isso, né? Esse mundão que não é fácil. Tem uma outra que ela se comunica ainda, que é aqui, né? Com toda, na verdade, todas elas se comunicam, né? Tem uma consciência fortemente possessiva do mundo e dos homens e uma concepção estritamente materialista da existência, que ainda é dentro da coisa de enxergar as pessoas como coisa, né? Então, a terra, os bens, a produção, a criação dos homens, os homens mesmos, o tempo em que estão os homens, tudo se reduz ao objeto de seu comando. Nessa ânsia irrefreada de posse, desenvolve em si a convicção de que é possível transformar tudo em seu poder de compra. Daí a sua concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a medida de todas as coisas e o lucro é seu objetivo principal. Por isso é que, para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser para eles é ter e ter como classe que tem. Não podem perceber na situação opressora em que estão como usufrutuários que, se ter condição para ser, essa é uma condição necessária para todas as pessoas, e não só deles. Né? Então, a coisa de né, entender as pessoas ali como uma posse, né? Inclusive o tempo delas, né? Não só a pessoa em si, mas até o tempo delas é uma posse, né? Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Me vem muitas questões de relações de trabalho, né? Aquelas coisas de empresa, né? Que a pessoa é quase que uma engrenagem ali girando, depois ela é descartada, né? Quando não, por algum motivo não serve mais. Essa daqui também se conecta com
as anteriores, né, ele fala aqui que tem a ideia que a humanização é só sua, a dos outros, dos seus contrários, se apresenta como subversão, o oprimido como a quinta essência do mal. Por isso que, aí fala aqui, né, por isso tudo é que a humanização é uma coisa que possui como direito exclusivo, né, um atributo herdado, né, então o próprio opressor, ele herdou a humanização, né, vem de berço, e ela é só sua. A dos outros, a de quem pensa diferente, dos contrários, se apresenta como subversão. Humanizar-se é naturalmente segundo o seu ponto de vista, e subverter e não ser mais. Ter mais da exclusividade não é um privilégio desumanizante e inautêntico dos demais e de si mesmo, mas um direito intocável. Então, ela tem o direito de ter mais, né? Nossa, isso aqui me vem aquele discurso de eu mereci, eu mereço, né? Direito que conquistaram com seu esforço, com a sua coragem de correr risco. Se os outros, esses que são invejosos, não têm, é porque são incapazes e preguiçosos, e que se juntam ainda a um injustificável mau agradecimento dos seus gestos generosos, né? Então, eu mereço. Essas pessoas desvalidas, elas é que não se esforçaram, né? Elas é que são incapazes e são invejosas do meu sucesso e mal agradecidas porque eu sempre ajudei. Né? Então, resumindo, é isso que o Freire está falando aqui, né? E porque mal agradecidos e invejosos são sempre vistos os oprimidos como seus inimigos potenciais e que eles precisam, né, ser observados e vigiados. Né? Né? Mais claro que isso, eu acho que é impossível. Né? Mais claro que isso, impossível. Uma pequena historieta muito recente, que eu fiquei assim, quase, eu não sei nem que cara que eu fiz, que eu acho que tem a ver com isso, dessa coisa do eu mereci, sabe? Acho que nessa chave aí. Pois bem, coisa de 2 semanas atrás, eu precisei no banco aqui, do banco, uma agência bancária aqui do lado, aqui na rua que eu moro, e eu precisei falar com o atendimento, no setor de atendimento, sabe? Né? E aí, lá pelas tantas, o gerente falou, olha, eu preciso que você me envie um documento, né, um comprovante. Eu falei, olha, eu não tenho em papel, mas eu tenho em PDF, eu tenho o arquivo dele. Ele falou, não, tudo bem, você pode me mandar por WhatsApp, pode ser? Eu falei, pode, não, tudo bem. Aí peguei, ele deu um número, né, que daí eu ia mandar o arquivo, ele imprimia, e estava tudo certo, né? Eu não ia perder viagem para ficar cuidando de impressão. Aí, eu adicionei, e aí sabe aquela coisa de curioso, que você adiciona o WhatsApp, assim, da pessoa, e aí você olha lá a fotinho, assim, que às vezes a pessoa coloca algum dizer, alguma frase. Aí, a frase de impacto ali dele era assim, o sucesso é treinável. Eu olhei aquilo e falei, nossa, né? Então o sucesso é treinável? Bom, a gente pode ficar muitas horas discutindo essa frase, né? Ela dá muitas formas de desmontar isso. Mas atrás dele tinha uma janela de vidro, assim, que dava para a rua, né? Dava para ver a rua, e do outro lado da rua tinha esses mercadinhos dia, sabe? Esses mercadinhos, né? E aí, por falta de uma, tinha 2 pessoas, com cobertor de feltro, assim, ó, entendeu? Descalça, pedindo comida para quem entrava e saía lá do mercado. Eu quase virei para ele e falei, moço, vira ali para trás, você acha, olha aquelas pessoas lá, você acha mesmo que o sucesso é treinado? O que são aquelas pessoas para você? Nossa, eu tive ímpetos de fazer isso, eu me segurei. Acho que eu devia ter feito, na verdade. Fim da história. Né?
você está falando, eu estou lembrando de um negócio. Eu, em casa aqui, às vezes, assistindo TV, né? Eu estava vendo um coach, que eu não devia ver, mas a gente vê, né? Tipo, e aí ele dizia assim, você pode juntar, né? Se eu não me engano, era R$3.000 até dezembro. Isso era setembro, né? Então, de setembro a dezembro, em 3 meses, se a pessoa quisesse, ela juntava R$3.000. E assim, como, né? Então, ele dizia, na primeira semana de setembro, guarde R$100. E aí você pensa assim, gente, em que mundo que esse cara vive? Porque assim, como é que você junta R$3.000? Juntando dinheiro, é esse o pulo do gato? Né? Tipo, olha, para juntar R$3.000, você tem que guardar semanalmente uma quantidade de dinheiro. Como é que você guarda essa quantidade de dinheiro? Porque as pessoas, elas imaginam assim, não, você pega R$50 hoje e guarda, semana que vem você guarda mais 100, aí na outra semana você junta e guarda 150. E da onde você vai tirando esse dinheiro? Como é que é isso, né? Então, e era uma coisa que a pessoa dizia assim, de um jeito muito simples. Só não tem R$3.000 de setembro a dezembro quem não quer. Né? Então, é algo assim, eu consigo guardar. Se eu consigo guardar, você também vai conseguir guardar, né? E aí, nessa mesma lógica, só emendando, só para não tomar também, falar o tempo todo. Mas, semana retrasada, eu fiz um trabalho de interpretação de Libras para um banco. Então, você fala assim, é o banco que vai ter um treinamento, esse treinamento tem surdos, então eu vou participar, né, desse treinamento, então fomos contratados, né, para fazer o trabalho. Eu e um amigo. Então, a gente estava aqui online fazendo o trabalho da interpretação e era um banco grande, dizendo, né, que assim, que precisava ser que agora as pessoas precisavam pensar, né, no desenvolvimento sustentável, seguir o tal do ESG, né, ESG, que agora é a moda, né, que é a sustentabilidade, o ambiente, né, cuidar do ambiente, sustentabilidade e o desenvolvimento social. Então, essa coisa do ESG. E aí eles estavam dizendo que o banco já faz muito a parte, porque essa história, né, de que o capitalismo não deu certo, isso é tudo errado. O capitalismo é o melhor sistema que existe. E que o problema mesmo é que algumas empresas ainda têm atitudes que não são atitudes que são compatíveis com o mundo que a gente vive. Então, a Hering, por exemplo, mudou. Agora ela não vende mais camiseta Tomara que Caia, porque Tomara que Caia é um nome politicamente incorreto. O correto é dizer que é uma camiseta sem mangas. Então, isso é importante você lembrar, que não é Tomara que Caia, mas camiseta sem mangas. Que não é ser criado mudo numa loja de imóveis, porque criado mudo reporta a uma questão histórica de escravidão, que a gente sabe que é verdade, mas que isso é mais importante, a gente trocar o nome e chamar de mesa de cabeceira e vender a mesa de cabeceira pelo mesmo preço absurdo, e só poucas pessoas vão comprar, e que vai ter uma pessoa que vai ter que fazer essa mesa de cabeceira, ou esse criado mudo, não interessa quem faça, ou como é esse processo. Na verdade, esse processo que, né, naturaliza esses espaços, que é muito do que o Marco está falando, né? Que naturaliza. Isso não é o problema. O problema é como a gente diz. Um banco enorme que lucra muito, que explora muito, e dizendo que o problema é a nomenclatura das palavras de outras empresas, não do banco. O banco não fala criado mundo, o banco não fala Tomara que Caia, então o banco já está nesse processo. E aí eu ficava pensando assim, que esses trabalhos, talvez eu não possa aceitar mais
interpretar, porque é bem difícil você interpretar com um olhar mais neutro, que é o olhar que as pessoas querem que você tenha, porque quem estava dizendo isso não era eu, era a pessoa, né, o palestrante. Então, assim, né, como que a gente lida com essas coisas? Então, basta você merecer, basta você tirar algumas atitudes, começar a falar de outra maneira e dizer de outras formas, e aí, né, tudo resolvido, tudo certo, né, tudo bonito, tudo belo. Não, pois é, né? Esse inclusive é muito o discurso, inclusive muito individualizante, né? Porque tudo depende, o foco é do indivíduo. Ah, você muda o jeito que você vai falar, e tudo se mantém lá, né? Né? Essa também, inclusive, é uma característica do Freire, né? Todas as soluções, do ponto de vista educacional, nunca são do indivíduo, é sempre no coletivo, né? Por mais que a aprendizagem seja individual, mas, né, que a aprendizagem é do indivíduo, mas o processo educativo, ele valoriza a coletividade, a troca, o diálogo, né? Então, as soluções que vão aparecer no Pedagogia do Oprimido, nos próximos capítulos, ele tem muito a ver para romper essa, né, para agir sobre essa coisa do, né, do oprimido e do opressor. Ele vai propor ali uma pedagogia onde as coisas são sempre resolvidas na coletividade, com vistas a um aumento da consciência, do nível, né, do grau de tomada de consciência, até chegar a uma consciência crítica, né? Aonde essas coisas são tensionadas, né? Deixa eu caminhar aqui. De todas elas são todas interligadas, né? A gente está vendo assim como tópicos estanques, mas são todas interligadas, né? Né, já que né, a humanização é só do opressor, o oprimido é a quinta essência do mal, então também há um esforço de deter a ânsia de busca do oprimido. Então, aquela lógica de cada um no seu lugar. Né? Então, ele vai falar, inclusive, aqui embaixo, que até uma característica sádica do opressor. Né? Então, ele fala que o sadismo aparece como uma das características da consciência opressora, na sua visão necrófila do mundo. Por isso que o seu amor é o amor às avessas, o amor à morte, não o amor à vida. Na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o poder de criar, que caracterizam a vida, os opressores matam a vida. E daí que vão se apropriando cada vez mais da ciência, também como instrumento para suas finalidades, da tecnologia que usam como força indiscutível de manutenção da ordem opressora, com o qual manipulam e esmagam. Né? Essa coisa de deter a ânsia da busca, ela está muito alinhada com uma sociedade muito estratificada, né? Cada um tem o seu papel no seu lugar, não há nenhuma possibilidade de sonhos e mobilidade, né? Me vem muito aí uma das frases recentes aí numa pessoa aí que ocupa o lugar de ministro da Educação, né, falando lá que a universidade é para poucos, por exemplo, né? A gente tem uma proposta curricular hoje aí, né, nas escolas que esvazia os conteúdos, né? E que, no fundo, ali tem muito a ver ali pensando ali na formação de uma sociedade, na formatação de uma sociedade para pessoas que vão ocupar trabalhos precários, né? Então, uma formação precária para trabalhos precários, e muito dentro dessa lógica, né? Olha, cada um ocupa seu lugar aí, enfim, tá tudo certo, é assim mesmo, né? O mundo é assim, né?
qualquer coisa que se venha como proposta para romper com essa lógica é vista como a quintessência do mal ou como que está tirando a oportunidade do outro, né? Falando aqui um pouco mais agora dos oprimidos, e aqui é até um pouco mais rápido, porque de certa forma a gente já foi falando dele também, né? Esse aqui eu vou meio que fazendo uma tacada só. Aqui a gente já meio que comentou, né? É uma principal característica que é um ser duplo, né? Que é parte oprimido e parte opressor. E o Freire vai falar que, olha, isso é uma herança colonialista, né? E como ser dual, né, e coagido pela violência, ele tende a reproduzi-la, né? Essa coisa aqui de reproduzir, né, a pessoa, ela é coagida pela violência e ela tende a reproduzir, né? Há um bom tempo atrás tinha, e agora eu não me recordo mais, mas eu me lembro que tinha acho que era um candidato, eu não me lembro se era eu não me lembro mais se era deputado, vereador, eu não lembro se era deputado estadual ou vereador, eu não lembro mais, mas que tinha ali uma história ali muito triste, muito trágica, que tinha perdido o filho pequeno para uma bala perdida, enfim, tal, né? Uma história muito triste. Mas, olhando friamente, por mais que o pleito seja, né, a pessoa querer participar do pleito, querer entrar na política, seja muito legítimo, e a dor ali da perda seja muito legítima também, muito, né? Acho que todo mundo se compadece, mas olhando friamente o discurso, eu me lembro que era um discurso violento. Era bem violento, né? Então, era aquela coisa, né? A pessoa sofreu aquela dor, sofreu aquela violência, e ela reproduz na mesma moeda, talvez até amplificada, né? Então, os sistemas, eles têm um problema, e muitas vezes eles são perversos porque eles se reproduzem, né? Então, como o oprimido vive dentro do mundo, né, da cosmovisão do opressor, ele reproduz ali os padrões e o modo de ser. Ele tem, inclusive, o ideal de vida do oprimido, muitas vezes, quando a educação não é alargadora, querer ser igual, né? Então, aí ela vai reproduzir aquele, não só o discurso, como um modo de ser. E, normalmente, o discurso é violento porque o modo de vida é violento. Aqui, temem a liberdade enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la, né? Então, é aquele discurso de, mas eu não posso fazer isso porque, porque não pode. É melhor eu ficar quieto, porque, né, vai ser melhor ficar quieto do que eu me colocar, né? Né? Sei lá, por exemplo, a minha mãe, que é uma dona de casa, né? Ela fala assim, vocês na universidade, nas escolas, têm muito problema porque vocês não sabem ficar quieto. Se vocês ficassem quietos, não ia ter problema. Fala, mas escuta. Então, a culpa é da vítima, né, agora, né? Não, né? Não, né? Assumem atitudes fatalistas em face da situação de opressão que estão, né? Então, porque é assim mesmo, porque Deus quis, porque, né? Se veem como seres sem cultura, e descreem de si mesmos, né? Isso aqui, às vezes, é muito comum. Eu me lembro, uma vez acompanhando uma alfabetização, a pessoa
já sabia ler, sem silabar, assim, bonitinha e tal. Aí eu falo, você leu. Aí, não sei o que, não, moça, é que eu sou analfabeto. Não, mas você leu, lê aquela frase de novo para mim. Não. Então, você leu, você já sabe ler. Não sei o que, não, mas é que eu sou analfabeto, eu não sei. Não, mas você não é mais. Você não está mais nessa. Aliás, você não é, você não está mais nessa situação. Né? Porque a pessoa, ela não é analfabeta, ela está na situação de analfabetismo. Não, mas a pessoa, ela introjetou aquela identidade, né? Né? E não há quem convença de que não é assim. Então, a pessoa não convença tão imediatamente, né? É uma característica. A pessoa não, ela descrê de si mesma, ela acha que ela não pode, né? E tudo está aqui muito interligado, né? Acho que de certa forma já comentado, né? Elas creem magicamente na invulnerabilidade do opressor, então não há nada que possa ser feito, porque o mundo é assim, e toda essa situação que se coloca é muito grande para eu fazer as coisas, né? Mas o que eu posso fazer sozinho e tal? E aí que tá, né? Sozinho, muitas vezes, não pode muito fazer, mas na coletividade, sim. Né? Na coletividade, sim. Por isso que a pedagogia freiriana, ela tem muito a coisa da coletividade, né? Veja, só o fato, né? Nós somos o quê? 24 pessoas aqui, né? Só o fato de estarmos juntas aqui, mesmo que virtualmente, né? Eu adoraria estar presencialmente, mas, né? Mas mesmo que seja desse jeito que a gente está, isso é potente. É potente. E isso por si é um resultado, isso por si é um processo. Né? Juntas as pessoas podem muito mais. Né? Sozinho fica muito desarticulado. Tal, né? Por mais que, inclusive, às vezes a gente vê pessoas como interlocutores, né? Sei lá, um político, ou qualquer personalidade ali, né? Falando, mas aquela pessoa, parece que a pessoa está sozinha, mas muitas vezes ela congrega agendas e toda uma base de apoio que foi construída coletivamente, né? Então, a pessoa não estaria lá se não fosse o suporte que ali é dado, né? Eu acho que, no fundo, o que o Freire sempre diz para a gente é que todo mundo precisa de todo mundo, né? O tempo todo. E assim se pode muito mais, né? Muito mais, né? Eu fico pensando na escolha curricular que foi feita agora, né, para o novo ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, que tem o bendito lá do projeto de vida. Eu fico pensando, né, eu já estou meio que finalizando aqui, a gente ainda tem tempo, mas eu fico pensando, por que projeto de vida? Quem disse que a vida tem que ter projeto? Outro dia eu tava aqui andando pelo Bom Retiro e passou por mim, não que eu seja afeito de escutar as conversas alheias, embora seja muito gostoso também, mas passou por mim, eu não tinha como não escutar, duas moças, assim, duas garotas saindo de uma escola, né, conversando entre elas, alunas de ensino médio, não sei se talvez primeiro ano do ensino médio, não sei, né? Duas garotas, duas adolescentes, conversando entre elas sobre as notas do bimestre, né? Aí eu escutei uma frase assim que passou por mim, assim, na rua, assim. Porque a minha maior nota foi 9,5 no projeto de vida. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Ela foi embora, eu não escutei o resto da conversa. O que é um projeto de vida 9,5? Nossa, né? Como que você avalia isso? Qual é o... Né, como que eu queria assim, ser uma mosquinha ali para estar ali naquele ambiente e entender como que foi todo o processo, né? Mas por que eu estou falando disso? Se a gente analisa friamente a coisa do projeto de vida, nota que ele é uma proposição
individual, né? Então, a gente tem um currículo que ele leva à individualização, né? Que é uma... Eu não queria usar essa expressão, mas um monte de gente já usa isso, mas eu vou usar, ou seja, é um currículo de contorno neoliberal, né? Ou seja, com o discurso da ultra-individualização, o foco é o indivíduo, né? Aí entra as competências socioemocionais, né? Ou seja, que também é o foco do indivíduo, né? E aí, eu fico me perguntando, por que se escolheu, né? De repente, projeto de vida, por que não projeto comunitário? Poderia ser, né? Porque é uma escolha, né? De se construir uma sociedade pautada na individualização e não na coletividade. E eu acho, aí, já me finalizando, que essa talvez seja a força do Freire. Ele pensa uma educação, uma sociedade, enfim, que se resolve no coletivo e aí que tem força. E tanto se sabe que a coletividade tem força que se faz de tudo, o tempo todo, para tolher isso. Por quê? Quem, de fato, manda e tem o poder da decisão, o que menos quer é que as pessoas se coloquem, e o que mais quer é que as coisas continuem sempre como estão. Né? E, sim, sabe que a coletividade tem força. Né? Então, talvez por isso, talvez, é que o Freire seja tão mal falado, tão colocado para baixo, porque ele não atende esse tipo de interesse. Né? Então, né, em relação à coisa do projeto de vida, essa é a minha pergunta, né? Por que a vida tem que ter projeto? E a segunda, por que então não seriam projetos comunitários? Que poderia, de repente, ser até interessante. Poderia até ser interessante, né? Mas não foi a escolha que foi feita, né? Porque há interesses aí, né? Enfim, aí eu queria falar uma coisa para vocês, né? A gente está num ponto aqui dos nossos encontros que a gente agora vai ter, dois pontos de inflexões aí, né? Esse encontro aqui, que é o nosso quarto encontro, eu finalizo com vocês. Aí, os próximos dois encontros, fica com a Cláudia, que está aí na telinha verde, mas eu vou continuar aqui com vocês. Aí fica a Cláudia, e depois, nos outros últimos encontros, o Wesley, que está aqui na sala também, está dando um tchauzinho ali. E é muito legal, porque daí, eu acho que daí a gente tem a oportunidade de ter, inclusive, outras visões e outras pessoas com outra formação. Né? Então, a Cláudia é pedagoga, o Wesley, ele é filósofo, né? Então, aqui com vocês, na verdade, o que eu não queria fazer é me despedir agora, nem nada, nem fazer nem nada, porque eu vou continuar com vocês como aluno, tá bom? Eu sou aluno também, então eu vou continuar acompanhando, eu quero acompanhar as aulas da Cláudia, para aprender com a Cláudia, aprender com vocês, acompanhar o Wesley, né? Porque são outras, tenho certeza que eles conseguem contribuir com outras visões e aprofundar algumas discussões que eu, por limitações minhas, eu realmente não consigo mesmo, né? Mas, assim, então eu vou continuar aqui com vocês assistindo o curso e tudo mais. Então, a gente não precisa despedir, assim, oficial, nem nada. Mas, e aí, não sei, Cláudia, você quer comentar alguma coisa, já que você assume as outras duas aulas, você quer falar alguma coisa? Então, na verdade, eu acho que a gente vai conversar, né? A gente vai falar sobre a importância do ato de ler, né? Então, que eu vou trazer aí, né, para a gente conversar e ler bastante a importância do ato de ler. Então, a gente vai fazer aí algumas leituras, né?
que eu acho que são importantes para a gente continuar a conversa, mas muito do que o Marco, né, colocou nesses encontros iniciais são primordiais para a gente continuar a nossa discussão. E só queria dizer que fico bastante feliz, né, de vocês estarem por aqui, de também conseguir participar, né, e de fazer essa troca, que é um momento mesmo para a gente conversar e para a gente trocar. Eu não consegui vir na primeira aula do Marco, né, porque estava com uma outra atividade acumulada, mas fui acompanhando aí os outros encontros, então acho que é nessa perspectiva mesmo da gente seguir nesse diálogo e aí tentando, a partir desse diálogo, entender um pouco desse homem, né, desse homem que aí completaria, né, o centenário, Paulo Freire, e entender um pouco porque tantas tensões, né, em cima desse nome, principalmente nesse momento que a gente vive, né, e por que a gente busca muita inspiração e por que a gente busca muito esse entendimento um pouco mais aprofundado nas coisas que ele deixou. E aí eu devo dizer que eu sou uma leitora de Paulo Freire, sempre fui uma leitora muito crítica do Paulo Freire, né? Durante meu período de pedagogia, sempre achei que não era uma freiriana de carteirinha, e só depois de alguns anos, depois da experiência com a sala de aula, depois da experiência no ensino fundamental, com a alfabetização, e tendo alguma experiência até com a alfabetização de adultos, é que eu fui começar e aí dentro da minha visão de entendimento, né, de entender um pouco do que é que ele dizia, e aí entender que eu aprendi Paulo Freire de um jeito que não era, talvez, o jeito para se apaixonar por ele, que é nesse momento da sala de aula que a gente vê assim, poxa, faz sentido aquilo que ele escreveu, consigo entender um pouco mais daquilo que ele está falando, olha, é verdade, olha, isso casa, isso não casa, isso faz sentido, isso não faz sentido. Então, é compartilhar um pouco dessa experiência de vivenciar, né, esse aprendizado, na verdade, de novo, né, continuar com aquilo que o Marco tem feito a proposta, né, um trabalho de diálogo aqui, para a gente conversar e trocar um pouquinho sobre essas impressões. Acho que é isso. Wesley, você quer comentar algo? Eu só quero dizer que não pode faltar na semana que vem. O seu áudio está pipocando, Wesley. Então eu tenho que sair da sala e voltar. Tá, peraí, tá bom. Vai lá e volta. Eu avisei porque tenho esse combinado com o Wesley, que ele, cada vez que pipoca, tem que avisar ele para ele entrar e sair. Ele já volta. Voltou. Parou? Parou. Não, eu só queria dizer que vocês não podem faltar, né, na próxima semana, porque seguramente o tema que a Pro Cláudia vai tratar, ele é uma possibilidade, né, de ver aquilo que o professor Marco Antônio, nesses 4 encontros, nos apresentou a respeito do pensamento de Paulo Freire, e eu estou dizendo, sendo literal, né, de ver mesmo, na compreensão que Paulo Freire tem da linguagem, a gente vai poder ver ou rever esses princípios, essas perspectivas todas que o professor Marco colocou, né? E eu já estou ficando com a barriga gelada, porque eu vou ter que fechar a festa, e o nível está elevando, né? Eu estou lascado. Mas, enfim, eu vou dar um jeito. E agradecer, né,
a presença de todos vocês, essa diligência, né, de ficar aqui esse tempo todo, atentos, né, curiosos, perguntadores, o que facilita o nosso trabalho. Wesley, olha, em relação às preocupações, olha, o que eu posso dizer é que todo mundo está aprendendo, né? Eu não sou um especialista no Paulo Freire, não sou um especialista. Eu sou um leitor, né? Alguém que gosta, que tem angústias, que tem dúvidas, né? Eu acho que assim, a gente vai sempre aprendendo com todo mundo. Então, todo mundo tem o que contribuir, não é mesmo? Todo mundo tem que dizer, né? As nossas trocas aqui é que são, acho que, no fundo, as mais importantes. E pensando nisso, a gente tem um tempo. Vocês querem falar alguma coisa? Eu passei para a Cláudia, passei para o Wesley, mas o microfone e o espaço está liberado para todo mundo, como sempre. Vocês querem comentar algo, dividir algum pensamento? Temos tempo. Eu queria só trazer uma provocação última, Marco, sobre a recepção de Paulo Freire e sobre essa questão da relação da obra dele com oprimidos, opressores, com essas categorias, né? Me parece muito curioso que Paulo Freire seja o único brasileiro entre os 100 mais lidos em universidades americanas, né? Porque se a gente entende determinada forma de explicar a geopolítica a partir de conceitos como imperialismo, isso está no fundo na raiz do pensamento freiriano, essa questão, né? Então, assim, não há uma contradição nisso. Eu não sei se contradição é a palavra, mas o que isso nos diz, né? O que isso nos diz que um autor tão contra atitudes imperialistas, contra a manutenção de quem pode, quem manda e quem obedece, seja o único brasileiro entre os que são lidos em universidades americanas? O que isso nos diz? O que isso diz para vocês? Bom, é uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho uma boa resposta, mas... Bom, eu fico pensando, desde quando também que o conhecimento produzido nas universidades também é levado tão, né, para as esferas de poder, né? Eu acho que existe uma cisão, um distanciamento entre esses lugares, né? Não é automático, né? E eu arriscaria dizer, se eu entendi direito a pergunta, Inafran, mas eu arriscaria dizer que lá nessas universidades também há vozes críticas, né, ao seu próprio lugar. São pessoas que talvez estão dentro desses espaços, mas estão lá que nem gato puxado pelo rabo, né? Ele vem com as unhas de fora, tal. Como muita gente nas universidades, nos espaços acadêmicos de reflexão, ele está presente em alguns lugares até de modo contraditório, mas resistindo, né? Todo dia brigando para marcar a sua posição contrária àquilo, né? A parte desse grupo já estudou com a professora Suzy o pensamento de Bell Hooks, por exemplo, né? Que é uma norte-americana, e que diz, aprendi a minha palavra, dizer a minha palavra, lendo Paulo Freire, né? Lendo também Paulo Freire. Mas, assim, é só talvez um jeito de tentar me aproximar da sua... Eu acredito, aí eu faço, né, vou fazer também uma pequena consideração, que a gente tem, né, o Paulo Freire, ele fez essas escolas, né? E mesmo nesse espaço imperialista, quer dizer, americano, a gente também tem a questão
ele não está só, né, lá, mas também muito considerado por muitos europeus. Então, também tem essa questão de você de entender que se muita gente celebra, né, se existe essa celebração mais para esses outros espaços, né, é preciso, há que se considerar o que é que será que as pessoas tanto veem, né? E aí eu também penso que tem essas vozes, né, essas vozes dissonantes que vão trazendo, assim como a gente está tentando fazer essa pequena discussão e trazer aqui também, né? Essa voz dissonante que vai dizer, o que será que tem? Então, vamos ver, de fato, o que tem. E quando vê o que tem, descobre que tem alguma coisa, que tem coisas importantes, e que tem coisas que fazem muito sentido, ainda que sejam completamente... trabalhem numa perspectiva contrária à perspectiva mais geral, né? Mas é como a gente estava dizendo aqui um pouco anterior, né? Os espaços, esses espaços das universidades, embora eles não devessem ser assim, são os espaços em que a gente tem essa discussão de alguma forma, né? Onde as discussões podem ocorrer. Elas podem não ocorrer tanto no espaço fora da universidade, mas dentro da universidade elas encontram um pouco esse lugar, né? A gente gostaria que ela rompesse esses lugares, né? Ela rompesse um pouco mais esses espaços, mas dentro da universidade essas discussões elas acabam acontecendo. Então, eu acho que tanto esse movimento dissonante, mas como também o movimento de ser as universidades uns espaços propícios para criar esse tipo de discussão, né? Bom, obrigado, Wesley e Cláudia, para ajudar a dar mais contorno para a resposta. Eu acho que ficou um pouco mais... Mas temos tempo ainda. Nada além? Bom, então, se a gente não tem mais nenhuma questão, enfim, eu acho que a gente podia encerrar, então. Hoje tem uma lambuja aí de 10 minutinhos, um pouquinho mais cedo, dá para a gente jantar um pouquinho mais cedo hoje. Não sei vocês, mas eu vou preparar a janta agora. E aí, você também? Dois, Cláudia? Acho que várias aqui. Então, é isso. Então, aí, o próximo encontro é semana que vem, não é? Aí, que a gente ficou meio talhado de feriados aí no meio, né? Então, meus encontros com vocês, alguns foram quinzenais, mas... então, o próximo é terça-feira que vem, tá bom? Aí, Bastão tá com a Cláudia e eu tô aqui assistindo junto com todo mundo, tá bom? Vamos nessa, minha gente? Ó, beijo grande, descansem, fiquem bem, tá bom? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite. Até a semana. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia, Claudinha, todo mundo. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Obrigada, boa noite.